Hoje é a 70ª, não é? É a terceira. Três? Hoje é a 73ª jornada de oração. Nem sei se é a 73ª, mas acho que é. Onde é que estão todos? Atrasei-me um bocadito e eu disse de mais 10 minutos, menos 10 minutos. Já estão todos perdidos, andaram todos por aí. Acho tanta graça. Chega aqui, começa a falar para nada. Não consigo, não consigo encontrar logo as pessoas. Não consigo logo encontrar as pessoas. 73ª, sim senhora, Dona Nélia Ferreira. Em privado, há de me lembrar, mandar aquilo que tu sabes para o meu mensageiro. Boa noite, Paulo, está tudo bem? Há pessoas que dizem, ele não diz o meu nome. Sim, sim. Maria, Margarida, Rosa, Rosário, Teresa, Joaquim. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite à Cláudia. A minha mãe está por aí. A Márcia do Recife, Brasil. A Margarete. Boa noite, Margarete. Tem cuidado por aí. Boa noite, Heloísa. Conceição. Andreia. Boa noite. Boa noite para os meus afilhados. Um beijo e um abraço e tudo bom. Diolinda, boa noite. João, boa noite. Conceição, boa noite. Maria Ramalho, Maria Coutinho, Alzira, José. Ainda não estão todos. Boa noite, Fátima. Boa noite, Fátima Marques, da Suíça. Estrofina Mor, boa noite. Túlia, boa noite, Túlia. Tudo bom? Anselmo, boa noite. Alzira, boa noite. Helena Martins, boa noite. Boa noite a todos. Mais 10 minutos, menos 10 minutos. Estamos todos reunidos. Ainda não estamos todos. Boa noite. Boa noite a todos. Muito boa noite. Fábio, vai tudo bem contigo? Espero que sim. Boa noite. Mónica, boa noite. Muito boa noite. Espero que esteja tudo bem. Não se esqueçam de dar mais uns corações à Márcia C. Silva, do Recife. Ponham lá ao pé do nome dela uns corações. Muito boa noite. Uns corações também para a Fátima Marques. Não posso ser muito depressa porque depois vocês não sabem o que eu quero. Margarida, boa noite. Ana Correia, olá filhota. Margarida, outra vez, boa noite. Ainda há bocado nos vimos. Boa noite, Margarida. Odete Margarida, boa noite. Faz favor de partilharem o direto. Fazerem a partilha. Boa noite, Fernanda Godinho Godinho. Fernanda Godinho Godinho. Faz favor de partilharem os diretos, porque eu não os posso partilhar, para estar a dar atenção a todos e para falar e para conversar e para orar. Eu não posso estar a partilhar os diretos, mas vocês podem partilhar os diretos. Por isso, façam-me um favor, partilhem. Fátima, boa noite. Boa noite, Alzira. Sim. Pronto, já me deu a repetir. A Heloísa Oliveira mandou para a Fátima Marques muitos corações. E quem é que mandou os corações? Nem que façam assim como a Heloísa. Para a nossa querida amiga que está no Recife. Não se esqueçam que ela precisa ali de
de uns corações. E a Helena Martins hoje também está a precisar de uns corações. O Anselmo precisa também de uns 3 corações. Ainda ninguém mandou um coração para a Fátima Marques da Suíça. Isso é que vocês são maus, ricos. Tem que mandar 2 ou 3. E há aqui uma pessoa que precisava de uns corações, mas ela veio-me à mente. Talvez eu consiga alguma coisa quando estamos na oração para auxiliá-la. Talvez eu consiga. Muito boa noite a todos. Vejam aí a nossa amiga do Brasil. Está aqui. Mandem. Eu não consigo pôr aqui nada. Só posso pôr gosto. Acho eu. Vamos ver. Mas gosto não é assim. Eu queria mesmo os corações. Olha, esse gosto é meu, Márcia. Mas não era esse. Mas eu vou aqui mandar para todos. Um para cada um. Já estamos a chegar às nossas... Nuno Matos, como estás? Boa noite. Boa noite a todos. Nuno, mais um coração. Andaste 4 só. Esse é mais um. Que é para depois eu dividir. Carla Ferreira, sim senhora. Carla, tu que gostas muito de fazer, vai lá à nossa amiga do Brasil e põe lá junto ao nome dela, se souberes. Cláudia Figo já mandou. Todos mandaram. Sim senhora. Para aqueles que eu disse, têm que mandar. Para as pessoas que eu disse. Agora não me perguntem outra vez. Está bem? Agora vou eu escrever uma mensagem para vocês. Acho que sou eu que vou escrever. Vou. Portanto, tenho que estar um bocadinho calado agora, porque isto tem uma intenção, está bem? Só um bocadinho. Eu estou aqui, não me fui embora. Estou aqui. E estou aqui. Isto precisa. Isto também precisa para ali para uns. Este precisa para outros. Falta-me aqui coisas a mais, mas não se pode ter tudo. Este precisa. Há ali uns que precisam disto e disto. E outros precisam disto. E outros precisam disto. Há de reparar que há coisas que parecem iguais, mas são diferentes. E depois há assim umas coisas que eu tenho que mandar aqui. Portanto, aqui vai uma mensagem para todos, mas se lerem o que lá está, é um símbolo, mas é para coisar todos os que precisam. Saiu agora a mensagem, vejam-nas. Mas não puseste os corações, Fernanda, tinhas que pôr. Porque depois, quando eu for ver isto outra vez, é que me vou lembrar. A Liliana também está a precisar de um abraço. Eu não sei mandar o abraço, mas olha, um de vocês escolhe um boneco de um abraço e manda para a Liliana, está bem? Para a Liliana Fonseca, se faz favor. Também podem mandar um coração. Onde não vejo. Eu acho tanta graça quando mandar alguma coisa, vocês só dizem assim, onde não vejo. Sandrina Conceição Ribeiro mandou uns corações amarelos. Eu não tenho esses corações, só tenho vermelhos. Vandas,
Wanda. Sim, senhora. Sim, senhora. Estamos todos já. Ainda falta aqui 3 pessoas. Esperem só um bocadinho. Faltam 3 pessoas. Não se esqueçam de partilhar o direto. E, de alguma forma, para que todos possam ter... Olha, também há aqui uma pessoa que tem um coração verde. Tenho que começar a mandar isso para o meu telemóvel para quando eu tiver e quiser mandar isso, mandar. Ou a dizer como eu vou descobrir. Portanto, estamos na 73ª jornada de oração. Hoje temos que focalizar para 3 pontos principais. Um para a praia, para as pessoas que vão à praia. Outros para Lisboa, para todo o distrito de Lisboa. Outros para o Algarve e outros para o Porto. Para o Porto. No país são... também já começa a ser preocupante aqui a zona de Leiria. Vocês, eu estou farto de pedir também para vocês fazerem o distanciamento uns dos outros, mas vocês não pensam que já se podem andar para aí a abraçar, a beijar e a tudo. Pois ninguém sabe quem é que está infectado. Estou farto de dizer isso. Mantenham a distância, por amor do santo. Já não digo Ambrósio, porque houve um outro que disse que era coisa por Santo Ambrósio. Eu nem sabia que havia um Santo Ambrósio. Eu dizia isso, era uma maneira de dizer, para não chamar nenhum santo. Mas já que existe, onde quer que esteja o santo, me perdoe e que faça alguma coisa. Sim, senhora. Muito bem. Então, continuem a fazer o vosso distanciamento. Não pensem, as coisas só estão calmas. Já vos expliquei ontem e torno-vos a explicar, mas só estão calmas. Elas não desapareceram nem vão desaparecer. Não se esqueçam por nada, mas não se esqueçam do distanciamento. Onde tiverem com muita gente, usem máscara, todos. Se chegarem mais um ao pé dos outros, usem máscara, mas não se esqueçam do distanciamento, mesmo entre familiares que tenham contacto com outras pessoas, assim, ninguém sabe, e isto se rebenta um dia destes, então nós vamos passar o mesmo que outros países já passaram daquela forma tão violenta, e eu não quero. Não quero porque depois também me calha a mim, não é? Eu não quero, não me está a apetecer nada. E a vocês também não me pode apetecer. E eu esqueci-me de perguntar à nossa amiga do Brasil e aos nossos amigos do Brasil se está tudo bem por lá. Por onde eles estão, claro que não está nada bem pelo Brasil nem pela América. Cada vez vai estar pior. Tristeza. Também não podemos... O que é que a gente está a fazer? Olha, podemos só fazer a oração, é só o que podemos fazer. Podemos só fazer a oração mesmo. E é isso que temos que fazer. Às vezes, na vida nós gostamos muito de brincar. E todos nós gostamos de brincar. Hoje em dia, as nossas brincadeiras não são... As nossas brincadeiras não podem ser feitas, não é? Mas nós gostamos muito de brincar. E há muita gente que brinca connosco, não é? Quando a brincadeira se torna para nós rirmos e se torna saudável, é giro. Porque até dá para nós termos um maior discernimento da vida e começarmos todos a pensar que não andamos aqui por andarmos. Mas quando as brincadeiras são feitas e são brincadeiras de mau gosto, isto que eu estou a fazer vocês não façam. Quando cumprimentarem alguém, isso é assim. Então, quando se tem brincadeiras de mau gosto, é muitíssimo mau. Porque as brincadeiras de mau gosto, mesmo sendo brincadeiras, podem provocar no psíquico de cada um de nós, a de quem é vítima dessas brincadeiras, um trauma. E esse trauma pode durar uma vida e é uma tristeza. Porque nós também, como seres humanos que somos, nós muitas vezes apanhamos traumas na nossa vida de tal forma
que nunca conseguimos despegar desses traumas até ao fim da nossa vida. O que isso condiciona e limita a nossa vida. É uma das formas. E hoje eu queria refletir um pouco sobre isso, sobre os traumas que cada um de nós tem desde a nossa infância até agora. Nós temos que saber tratar dos nossos traumas. Temos que saber combatê-los, temos que saber geri-los. Temos que fazer com que esses traumas consigam ser ultrapassados, para não ficarmos com essa limitação para a nossa vida. Porque depois, mesmo nos momentos de maior fragilidade nossa, esses traumas vêm logo ao de cima. E esses traumas costumam depois ainda nos pôr com uma disposição e com o psíquico mais em baixo. E nós temos que lutar contra esses traumas. Nós temos que os ultrapassar. Evidentemente que muitas vezes vamos ao psicólogo ou ao psiquiatra e devemos de ir quando necessitamos de conversar com alguém, quando necessitamos de algum medicamento, pelo menos para nos ajudar até nós ficarmos mais fortes psiquicamente e conseguimos lutar com as coisas, devemos de ir. Os profissionais é que devem depois fazer o trabalho como deve de ser e com grande responsabilidade, como lhes compete, e foi para isso que eles estudaram, foi para isso que o país investiu neles, e foi para isso que porque o país são as outras pessoas que investiram neles, portanto é para quando nós estamos em situações muito delicadas, eles fazerem o trabalho deles, não é para quando nós estamos saudáveis, porque aí não há trabalho nenhum a fazer, se estamos saudáveis. Era bom um país ter toda a gente saudável, portanto, nem havia aquela problemática, mas também acho que os médicos não iam gostar, nem os enfermeiros, nem nada. Ontem, quando vos falei, ou outro dia, olha, fica assim, entre ontem e outro dia, quando vos falei da obrigação dos enfermeiros, dos médicos e do pessoal auxiliar, e que eu disse que lhes havíamos de pagar mais, quer dizer, o Estado havia-lhes de pagar mais, que sai do bolso de cada um de vocês, e do meu também, quando havíamos de pagar mais, para quê? Para, em situações destas, eles depois não terem medo, e terem todas as armas necessárias para se poderem defender e não nos abandonarem. Porque é uma grande irresponsabilidade da parte dos médicos, principalmente, e dos enfermeiros, eles que lutaram tanto pelos seus direitos, e já essa luta acho que não foi bastante justa, porque as pessoas têm que se lembrar, quando começam lutas, têm que ver os prós e os contras. E aquilo que vai prejudicar a população em geral, com essa luta, nós devemos então mudar a nossa forma de lutar para que façamos uma luta que não prejudique a população a totalidade da população, e para podermos obter o nosso objetivo. Porque isso é ser-se inteligente. O resto é ser-se esperto. Agora, ser-se inteligente é iniciar uma luta, seja quem for, até através de greves, tudo, pode existir tudo. Só que tem que haver, não é os serviços mínimos, como se diz, tem que haver uma negociação prévia antes de começar a luta, para que realmente não se abandone. E há várias formas de fazer lutas, e há várias formas, é preciso ter visão e consciência. Há várias formas de fazerem lutas que acabam por conseguir os objetivos e acabam por não prejudicar ninguém. E são pessoas inteligentes que fazem, pessoas que estão no terreno, pessoas que vivem o dia a dia e a vida, que têm as suas dificuldades, que têm a noção exata do que é o valor da saúde, do que é o valor do que é a dificuldade em estar doente, do que é o valor das coisas, portanto, de fazer compras com pouco dinheiro, essas coisas. São pessoas dessas que têm maior poder negocial do que as pessoas que não têm essa noção. E quando tiveram essa noção, esqueceram-se de onde vieram. E nós reparamos, há muitas associações de solidariedade social que se fazem, que têm tudo, mas não têm a solidariedade social. E é por isso que, às vezes, eu também me irrito como vocês, não é? Mas procuro sempre dar uma opinião e um parecer, uma opinião assertiva, analisando todos os campos, evidentemente. Evidentemente que ninguém tem que ser prejudicado
E, portanto, se uma pessoa acha que está a ganhar menos ou que não tem condições de executar a sua tarefa, por exemplo, o caso dos professores, dos médicos, tudo quanto é funcionário público, se eles acham, e de algum modo, eu também sou funcionário público, porque sou funcionário público, então, se nós achamos que temos que lutar por alguma coisa que nos falta, uma das coisas que temos que lutar é pelos meios para desempenharmos a nossa tarefa. Todo aquele que vai lutar por outros meios, por outros objetivos, sem lutar primeiro por os objetivos das coisas que nós necessitamos para executar as nossas tarefas, está errado. Portanto, nós todos temos que lutar, mas temos que saber porque é que estamos a lutar. E uma das coisas que eu acho que em Portugal não se faz e nem se valoriza, e em muitas partes do mundo, em algumas sim, é o facto, é o facto de lutarem pelas coisas primárias. Os professores têm muito que lutar. Os professores têm que lutar pelas condições, para terem condições, mas condições mesmo físicas, condições materiais para darem as suas aulas e para prestarem os ensinamentos. Têm que lutar para que os alunos tenham as condições necessárias para aprenderem. Têm que lutar para que as matérias que são obsoletas e já não se usam, para que sejam alteradas por matérias muito mais interessantes. Depois de fazerem essas lutas, partem para uma luta seguinte, que é a luta dos seus ordenados, das suas condições de trabalho. Falei nos professores, por acaso, das suas condições de trabalho, de não ganharem o ordenado, assim como os auxiliares. Os técnicos auxiliares de educação devem lutar por um melhor ordenado, mas primeiro toda a gente tem que lutar pelas condições. Então, os médicos serão sempre bons médicos quando, em primeiro lugar, eles lutam pelas condições para tratar os seus doentes, para assistir aos seus doentes e depois então fazem a luta seguinte, para terem melhores salários, para não terem necessidade tanto de ir para a medicina privada, e então exigirem os salários, até podem exigir os salários, por exemplo, do deputado, ou de um deputado, eu não sei qual é o salário mais alto, mas o deputado às vezes ganha 10 mil euros, uma parte é para o partido, outra parte é para o próprio deputado. Então, o que acontece? Têm que lutar por esses ordenados, por essas coisas grandes. Agora, evidentemente, quando a pessoa quer ganhar, como na televisão nós vimos muitos apresentadores, alguns apresentadores, meia dúzia de apresentadores, 10 ou 20 apresentadores e 10 ou 20 artistas a ganharem 50 mil euros por mês para fazerem aquilo, evidentemente que isso é uma falta de respeito para com todo o povo. Uma falta de respeito. Mas ali eles nem dizerem a ninguém a esconder. Mas é um preço demasiado elevado, ainda para mais que os programas deles só dão, e eles têm sucesso graças às pessoas. Então, é de uma estupidez e de uma ignorância muito grande alguém fazer isso. Alguém assumir isso até publicamente. Porque, no fundo, seja qual for, desde o jornalista, desde o apresentador, desde o entretém, todos eles, se não for o povo a assistir aos programas deles, não tem validade nenhuma. Assim como todos nós, se não consultarmos um médico, se não formos à escola, se nós fizermos as nossas próprias escolas, a escola deixa de ter sentido. Portanto, todas as pessoas vão ficar desempregadas. Mas era engraçado que possa parecer isto uma utopia. Eu achava muita graça isto acontecer. É que achava uma graça, porque isso então é que a sociedade mudava. Porque esta falta de importância que as pessoas têm e este subestimar de quem está por trás deles e que lhes proporciona a posição em que eles ocupam, essa falta de respeito, já não dá para eles lutarem por mais nada, desculpem lá. Eles primeiro têm que saberem quais são as suas obrigações, porque eles têm obrigações, são eles que escolhem, o país forma-os,
e o país somos todos nós, formam para eles terem essas obrigações. A minha licenciatura e o meu mestrado foi pago pelo país, ou por acaso não foi pago por país, até foi pago pela Europa. Então, eu tenho uma responsabilidade. É quando na minha área eu for necessário, eu tenho que ter a responsabilidade. Tive pessoas por trás que me proporcionaram o meu estudo, porque me proporcionaram o meu conhecimento. Então eu não os posso desprezar de maneira nenhuma. Então, quando nós começamos a ter este tipo de pensamento e este tipo de atitude em sociedade, evidentemente conseguimos colmatar várias deficiências e vários desequilíbrios sociais. E conseguimos realmente pôr a funcionar uma sociedade que é mais livre, mais justa e mais igual. O importante é ser mais igual. Nós sabemos sempre que as escadas da vida são diferentes para uns e para outros. Mas quem está numa escada superior não pode exigir ao que está numa escada ainda primária que saiba fazer as coisas que está na escada superior. E isso serve também para os relacionamentos, meninos, e para a vida social. Não pode exigir que este acompanhe o ritmo deste. Este é que tem que baixar ao nível deste e compreendê-lo e ajudá-lo para que ele possa então fazer isto e ficarem os dois no mesmo nível, e aí sim as exigências são igualitárias. Agora, quando há esta diferença enorme, uns estão aqui e outros aqui, estes é que são responsáveis, não são estes. E muitas vezes são estes que fazem o trabalho, fazem muito mais trabalho, ganham muito menos, são estes que são mais prejudicados e são estes que estão a sustentar estes. E isso não pode acontecer de maneira alguma. Portanto, quando os patrões não querem aumentar o ordenado mínimo, não é? E muitos deles têm regalias sociais a nível das finanças e a nível da segurança social, eles estão a ser hipócritas. Porque eles têm que perceber que eles estão aqui, eles são a entidade empregadora, os empregados estão aqui, mas são estes é que fazem a riqueza destes. Então o que é que eles têm que fazer? Tomar muita atenção a estes. Não é esperar que estes lhe deem todo o respeito. É eles descerem ao nível destes, conversarem, negociarem, falarem e proporcionarem melhores condições de trabalho para que estes continuam sempre a crescimento. Porque em Portugal o que aconteceu é que muita gente quis ficar aqui e esqueceu-se destes. E com o tempo, e com as andanças, e com as crises que sempre vão haver e existir, depois estes fazem assim e estes ficam sempre na berlinda. Eles saem e ficam na berlinda porque têm que pagar o que estes não souberam gerir. E quanta responsabilidade não havia de ser destes e havia de ser destes. Quanto a sociedade, no seu todo, não pensar um pouco assim e não agir um pouco assim, em conformidade com uma realidade que é existente, que existe, uma realidade séria, nós não conseguimos o equilíbrio. Evidentemente, quando nós andamos tão desequilibrados na nossa essência, na nossa casa, nas nossas relações interpessoais, nas nossas relações amorosas, nas nossas relações de família, nós não temos capacidade até para nos dedicarmos como deveríamos às coisas que gostamos, ao nosso trabalho. Há muitas pessoas, centenas de milhares e de milhares e de milhares de pessoas que gostam muito do trabalho, gostam de trabalhar. Não vivem cegamente para o trabalho, porque têm possibilidades de não viver tão cegamente, mas há alguns que vivem só e só para o trabalho, pois não têm tempo nem para os filhos, nem para a mulher, nem para o marido, para ninguém. E as pessoas depois queixam-se. Mas as pessoas têm que parar um bocadinho e têm que ver e têm que analisar como está a nossa sociedade e como nós pretendemos que a nossa sociedade vá. Isto independentemente do parecer político, do parecer religioso, de qualquer tipo de parecer. Isto é algo que faz parte dos valores morais de uma sociedade. Mas os valores morais não podem ser só cumpridos por este.
os valores morais também têm que ser cumpridos por estes. As responsabilidades não podem ser só assumidas por estes constantemente. Também têm que ser assumidas por estes. Enquanto isso não acontecer, existe uma disparidade entre os mais ricos e os mais pobres. Os da classe média desaparecem com as crises, geralmente eles desaparecem, mas vão para o fundo, depois têm vergonha de assumir porque cometeram muitos erros. Mas quando nós temos até consciência que cometemos erros, temos capacidades para emendar esses erros, só temos que os emendar, só temos que consertar as coisas e continuar. Mas continuar de uma forma diferente. Vamos por um caminho. O caminho é todo roto, mas ninguém nos disse que o caminho era roto. Vai a primeira pessoa, a segunda e a terceira e cai naquele buraco, naquele roto. Naquele buraco mesmo, pumba, cai. Então, ao cair nesse buraco, ele tem que informar os outros que vêm atrás, não venham porque vocês vão cair no buraco. Porque ninguém vai adivinhar aquele buraco. Então, geralmente, estes sabem sempre onde estão os buracos e quando as coisas vão surgir. A obrigação destes é avisar logo estes que nós vamos cair num buraco. E é avisá-los e é começar a ter atitudes para os auxiliar para eles não caírem nos buracos. Porque estes são os primeiros a saber que vão cair nos buracos. Vão cair no desequilíbrio. Então têm que avisar estes e muitas vezes não fazem isso. Aproveitam aquela fase que têm um conhecimento, que agora se chama conhecimento privilegiado, para se safarem. Isso é ser esperto, não é ser inteligente. Porque depois eles vão deixar atrás dele aqueles que tanto fizeram por eles e que lhes criaram a riqueza e o bem-estar, vão deixá-los num buraco profundo que muitas vezes depois é difícil de sair. E é por isso que muitas vezes existe muita tristeza numa sociedade. É por isso que a criminalidade aumenta. É por isso que a toxicodependência aumenta. E é por isso que os desvios da própria sociedade aumentam, como a agressividade, como... Agora está mais esquece, não me está a vir uma frase que é importante, que é a violência. Existe a violência física, existe a violência psíquica, e existe vários graus de violência e nós só falamos muitas vezes da violência física, mas a violência psíquica mata muito mais e destrói muito mais a qualidade de vida do que a violência física, e as pessoas às vezes não têm a noção das coisas, de todas as realidades. Não têm porque também não querem, porque veem só assim e não são capazes de ser abrangentes. Ora, eu não estou a dizer e nem a acusar ninguém, estou apenas tantas observações, tantos estudos, de tantas coisas que se passam neste país e noutros países, estou apenas a compilar todas as realidades para poder alertar as mentes e poder alertar-nos a nós próprios de que realmente tem de haver uma mudança. E essa mudança é muito importante para nós reencontrarmos o nosso equilíbrio. Nós não nos podemos de maneira nenhuma dar ao luxo de dizer mas se isto acontecesse assim, se aquilo não tivesse acontecido, isso faz parte da vida, os acontecimentos. Tudo o que existe na vida desde sempre. Desde eu era uma criança, ainda muito criança, sempre tive a noção. Tudo o que se passa na vida é permitido pela própria vida. Nós só temos o direito de consertar e adaptar às novas realidades e temos o direito de olharmos, ao praticarmos os valores morais e ao olharmos para os valores morais, temos a obrigação de alertar do erro. Está-se a fugir. Por exemplo, o homem, a determinada altura, teve necessidade de assinar a Carta dos Direitos Humanos. Quantos países, pergunto eu, cumpre a Carta dos Direitos do Homem? Quantos? Se nós formos ver, muito poucos. E dentro desses muito poucos, há determinados direitos que esses países não cumprem. Mas os deveres que os homens têm, os deveres, esses toda a gente quer que sejam cumpridos. Não. Primeiro,
dá-se os direitos e depois, então, exige-se o dever. Agora, não se vai exigir o dever sem dar os direitos. O que acontece muito no nosso país, na nossa cultura, infelizmente, é isso. E é isso que é preciso mudar. É uma mudança que demora muito tempo a fazer, mas é uma mudança que é de todo possível. Não é impossível de maneira nenhuma. Não é impossível. É de todo possível mesmo. Então, cabe a cada um de nós fazer essa pequena mudança. Vós tendes reparado que eu falo muito na mudança interior de cada um de nós nestas jornadas de oração, porque são jornadas de oração. E estas mudanças têm que ser a todos os níveis. Não pode ser só ao nível daqueles que estão aqui. Também tem que ser ao nível destes. E estes têm mais responsabilidade que estes. Portanto, vocês agora ponham-se, vejam qual é a vossa posição. Se é esta, têm que começar a ter atitudes e a ter comportamentos segundo o nível que estão a ocupar. Se for esta, vocês têm que começar a lutar para não deixarem que vos levam para o buraco. É tão simples como isto. E são estas coisas simples que muitas vezes não se aprende nas escolas, que é a escola da vida que nos ensina, mas eram estes assuntos que se haviam de tratar nas escolas. Não que as crianças da primária e da pré-primária, há assuntos que se podem tratar, sem ser os desenhos e o aprender a ler e a escrever. Há assuntos, porque nós vimos nos recreios, os professores e os educadores, e nos recreios muitas vezes as crianças serem más umas para as outras. Porque a criança tem a sua própria personalidade. Ela precisa de ser moldada. Mas não é moldada pela violência. Não é moldada pela imposição. É moldada pela conquista. Portanto, quem ensina crianças deve se pôr sempre ao nível das crianças e não deve de exigir que as crianças subam ao nível deles. Portanto, lá está, tem que lhe ofertar primeiro os seus direitos e depois exigir os seus deveres. E assim é que se faz uma educação quer em família, quer em sociedade. E essa era a educação que a escola deveria dar e que ela se escusa de dar. Isso é muito mau. Porque, por exemplo, imagina uma criança que está na escola e que é mais privilegiada em relação a outra criança porque o pai é médico, porque o pai é engenheiro, porque são de boas famílias, são de famílias muito educadas e que nessa mesma sala de aula existem crianças que os pais não. Trabalham na agricultura, não têm muito dinheiro, as crianças nota-se que vão sempre limpinhos, mas com a mesma roupa, outros vão sujinhos e ninguém ajuda. Portanto, e o professor que está a ver isso tem a tendência de acarinhar aquele que é mais inteligente, que sabe manipular melhor e tem a tendência de desprezar. Há muitos professores, mesmo muitos, que chegam ao fim do ano letivo e não sabem o nome dessas crianças. Há muitos e tem que lhe dar a avaliação. Mas muitos mesmo. Antigamente havia muito mais, mas agora ainda há muitos. Porque há professores também que vão para professores sem vocação. Um professor deve ir para professor com vocação. Um advogado deve ir para a advocacia porque tem vocação. Um médico deve ir para médico porque é a sua vocação. Como um homem deve ir para padre, ou uma mulher, não é? Deve ir para padre porque é a sua vocação. Se não for, a partir do momento em que enxerga em si próprio, e já tem acontecido muitas pessoas que têm passado pela minha vida, que veem que essa não é a sua vocação, um dos meus conselhos é dizer, muda. Mas eu perdi, então e assim perdi esse tempo. Não, vais ficar com um conhecimento duplo. E uma vez que essa não é a tua vocação, tu tens esse conhecimento que se vai perder no tempo e nem no espaço. Agora vais adquirir um novo conhecimento, vais para a tua vocação e quando estiveres na tua vocação, quando precisares, tens ali aquele conhecimento. Já não podes dizer que és uma pessoa letrada, porque começas a te importar. E o que acontece muitas vezes é que são poucos aqueles, muito poucos, que depois de acabarem a universidade, que continuam a estudar, continuam a investigar, continuam a ler, continuam a ver o que é que saiu, continuam sem fazer as suas formações. E o que é que acontece? Muitas vezes nós vimos médicos, que já são assim um certo velhotes,
e que não sabem muito das modernices, então, do que é moderno, do que se acrescentou. Muitos deles nem sabem que aquele medicamento já não se usa e que aquele descobriu-se que tinha aquela consequência que também já não deve ser receitado. Muitos deles em cirurgia não são capazes de fazer uma formação depois de ser mesmo cirurgiões, de comparações e de consultar os estudos que são feitos noutros países mais evoluídos e que há uma maior possibilidade, e vão ficando sempre dependentes e vão ficando estagnados. O mal todo é quer estes, não é? Se estagnarem, não crescem. Não existe evolução. Ao não existir evolução, não existe equilíbrio. Ao não existir equilíbrio, o que acontece é que há um maior sofrimento psíquico para cada um de nós. E é isso que nós temos que perceber. Porque se nós não percebermos isso, não percebemos mais nada. Temos que perceber que a maneira como os nossos pais nos educaram não é a maneira como nós temos que educar os nossos filhos. Nós temos que os educar nos valores morais e em alguns valores espirituais, porque fazem sempre muito jeito e fazem sempre falta. Então, eu não posso educar ninguém nos valores espirituais quando não faço a educação nos valores morais. E é aqui que muita gente erra, quer no mundo da política, quer no mundo da religião e até quer no mundo da economia. É aqui, e no mundo da justiça, muitos erros se cometem por causa disso. É aqui que está a grande questão da nossa evolução, quanto seres humanos, quanto seres encarnados, quanto seres que estamos na Terra a vivenciar experiências, a aprender dia a dia as coisas novas e a viver, não sobreviver. Às vezes há pessoas que partem junto de nós e vão para outros países procurar melhores condições de vida. Passado uns anos, nós observamos que só uma pequena percentagem deles, porque fizeram uns sacrifícios, abdicaram de muita coisa, é que conseguem umas melhores condições de vida. A maioria vive uma vida diferente que vivia cá, mas não está totalmente melhor. Porque depois, se fizermos a análise do custo de vida daqui, dos ordenados daqui, embora sejam mais baixos, com os ordenados que eles têm, só o que acontece? Acontece que é como uma pessoa que ganha 5.000 euros e tenha que pagar 1.500 euros de renda de casa. Imagina só. Já não ganham 5.000 euros. Não é? Então, se nós temos que todos viver entre o ordenado médio é 700 e tal euros. E a maior parte vive com 600 e tal. Se nós temos que viver com 600 e tal euros, conseguimos ainda ter o seio familiar, conseguimos conviver com o seio familiar, conseguimos ter amigos, conseguimos ir ao café, conseguimos conviver, conseguimos ir às festas. Eles lá têm as suas próprias festas e não conseguem. Conseguimos adquirir um maior conhecimento e uma maior cultura, com menos ordenado. Eles lá não. Tanto que chegam cá a Portugal e nem falam bem o português, nem falam bem a língua no país que estão inseridos. E isso demonstra logo a falta de conhecimento. Eles acomodaram-se. Eles apenas quiseram, e hoje não é como antigamente. Antigamente os nossos avós emigravam e fugiam da ditadura e fizeram grandes riquezas e até o país sobreviveu durante muitos anos sobre o dinheiro que eles mandavam para cá. O país neste momento não pode viver sobre o dinheiro que eles mandam para cá porque eles mandam, muitos deles nem conseguem mandar dinheiro para cá, para fazerem uma vida com uma certa dignidade lá. Portanto, nós às vezes deixamos-se iludir ou por desconhecimento ou por qualquer coisa, não é? Que acontece na vida e deixamos-nos iludir. E ao nos deixarmos iludir, claro, o que é que nos acontece? Acontece que nos tornamos pessoas mais amargas, mais infelizes, mais rancorosas, mais revoltadas,
com falta de paz espírito. Muitas vezes tornamos pessoas muito vingativas. E esse não é o propósito da vida na Terra. E nem é o propósito do humanismo. Então, se esse não é o propósito da vida da Terra nem do humanismo, alguma coisa está errada, precisamos de consertar. Nós não precisamos de cultivar tanto em nós sentimentos contrários àqueles que nos fazem bem. Porque mesmo aquelas pessoas que têm gozo em fazer mal aos outros e dizer mal dos outros, elas provocam um certo sofrimento nelas. Elas muitas vezes interrogam-se, mas porquê é que eu fiz aquilo? Porquê é que eu sou assim? Porquê é que eu lixei a vida daquela pessoa? Agora, há pessoas que têm escrúpulos. Mas as pessoas que não têm escrúpulos são uma espécie considerada psicopatas. Ou então, muitos deles têm assim traços psicopatas, ou então têm borderline, que não são bem esquizofrénicos, nem psicóticos, é assim, meio-meio, pronto, às vezes mais ou menos, é assim meio-meio. E tornamos-nos assim porquê? Porque nós muitas vezes, para já é uma questão genética e nunca se podemos esquecer disso, e outra é a personalidade espiritual de cada um. Também funciona muito porque nós tornamos isso é quando nos confrontamos com realidades que nós não gostamos e nunca conseguimos atingir aquilo que nós gostaríamos de atingir. Então começa a fervilhar nós vermos os nossos vizinhos, vermos quem nos rodeia a alcançar, sabe-se lá que preço, porque ninguém pode opinar sobre uma coisa que não sabe como ela está a ser feita. E então isso causa em nós um transtorno, até entre colegas de trabalho. Repare muito, se o colega de trabalho ganha mais e faz a mesma função, ele fica revoltado. É por isso que as empresas são realmente inteligentes, tentam sempre que os empregados, os seus trabalhadores, não sabem o ordenado uns dos outros, mas às vezes em conversa sabe-se, e outros não dizem nada, porque estão a ganhar mais, para não criar esse desequilíbrio. Porque aos olhos de muitos, eles então se ele faz um trabalho igual ao meu, porque é que eu tenho que ganhar menos e ele ganhar mais? E aí cria-se um conflito naquela organização. Ao criar-se esse conflito, é meio caminho para dar, tem que se despedir, e vai sempre despedir estes que dão o ganho, isso é engraçado, eles fazem errado, tem que se despedir a pessoa para haver equilíbrio, ou então tinha que se ter coragem de dizer a estes em que eles estão envolvidos que têm que fazer isto, ir aqui e explicar o porquê que aquele está a ganhar mais e dizer-lhe tu também tens a possibilidade de ganhar. Mas quem é que faz isto nas empresas? Isto é um trabalho dos recursos humanos. Os recursos humanos é muito mais abrangente do que aquilo que muita gente pensa. As pessoas pensam que ser gestor de recursos humanos é só... Não, a pessoa de recursos humanos tem esta obrigação, este trabalho de chegar ao pé do trabalhador e, quando vê esse conflito laboral, e então começar a perceber o que passa com o trabalhador e porque é que ele está a ter aquele desaire, às vezes de inveja, de ciúme, porque é que ele está a ter isso, fazê-lo compreender, mas com uma argumentação que seja real, não inventada, e motivando. Mas tu podes chegar ali, tudo depende de ti. Mudas isto, faz assim, vais por este caminho e tu chegas lá. E depois vai à aceitação da pessoa, à anuência. É isso que se chama empatia, é isso que se chama... É isso que se chama empatia e é isso que se chama saber trabalhar. É muito importante, saber trabalhar. Então, aí todas as pessoas estão em equilíbrio. Pronto. E por que não agarrar nas pessoas todas, às vezes ir aos seus credos religiosos e ver como é, mesmo não pertencendo a esses mesmos credos, mesmo não pertencendo, ver como é para se poder falar ou para se poder explicar, não, que este caminho aqui não está bem.
e analisarmos tudo pelo aspecto da moralidade. Não analisarmos pelo aspecto político, religioso, analisarmos sempre pelo aspecto da humanidade, para percebermos qual é, para aquelas pessoas, o valor humano, o valor da vida humana. Porque nós pensamos que as pessoas todas têm a mesma noção desse valor, mas não têm. Há pessoas que julgam que nunca vão ficar doentes, há pessoas que se regozijam por nunca consultarem os médicos, há pessoas que se regozijam porque nunca tiveram uma dor de cabeça. Olha, eu não me regozijo. Sabem porquê? Porque geralmente quem nunca teve nada, no dia que tiver, é uma coisa que é fatal. É uma coisa que a vai levar. É uma coisa que acontece que é fatal. Por isso é que muitas das pessoas que se descobrem com uma determinada idade, que têm uma determinada doença, que podia ser, através dos exames de diagnóstico, ter-se previsto essa doença, com a atenção dos médicos, evidentemente, no seu papel, e com a atenção das pessoas que sabem que exageram às vezes na sua própria vida, quer na alimentação, bebem demais, fumam, fazem coisas demais, porque tudo tem que ser temperadinho para ser bom, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu não vou me tornar vegan, sabendo que o princípio da vida do ser humano foi carnívoro. Para nós nos tornarmos vegans, vamos ter que lutar muito e não podemos nos tornar, ou aquelas comidas e aquelas bebidas que as pessoas depois apanham nessas equipas que as vendem, que julgam e vão cegamente se eu fizer, mas elas não cumprem os requisitos. Porquê é que não cumprem os requisitos? Porque não modificam os seus hábitos. A partir daí, pois essas pessoas, a maior parte dessas pessoas, uma grande percentagem mesmo, pois têm mortes dolorosas, pois ficam revoltados por estarem doentes, são doentes muito difíceis de tratar, porque nunca tiveram uma dor de cabeça, porque nunca precisaram de um comprimido, porque nunca acharam. Então ali vão ter o reverso. Ora, se eles se calassem, não gozassem com ninguém quando as pessoas estão doentes e a respeitassem, com certeza isso não iria acontecer. E se eles pensassem por algumas vezes que isso lhes poderia aceder como está a aceder, então vamos lá tomar cuidado, e quando eu sentir não me vou armar em forte e vou realmente fazer umas análises de rotina, vou fazer um check-up, vou fazer isto, vou fazer aquilo, ganhavam muito mais do que ainda por cima criticarem. Porque, por exemplo, há muitos patrões que criticam os empregados quando eles estão doentes. Eu acho que eles devem criticar se o empregado não estiver doente, porque também há muitas pessoas que querem estar constantemente de baixa, querem estar no fundo de desemprego, pois há coisas para seu gosto. Mas, evidentemente, que se tivermos na sociedade pessoas que sejam verdadeiramente, genuinamente humanas e que sejam pelo menos 50% a 60% imparciais e analisarem, observarem, as pessoas têm a noção exata de quem está doente, de quem precisa de fundo de desemprego, de quem precisa de um subsídio extra. As pessoas têm mesmo essa noção. Mas, infelizmente, nós temos pessoas colocadas, mas que não têm as competências, porque são pessoas que muitas vezes deixam-se ir pelo compadrio. O compadrio a nível espiritual, muitas pessoas não sabem, mas o compadrio a nível espiritual tem um preço muito elevado. Como, por exemplo, uma pessoa que faça negócios a nível espiritual. Imaginamos uma pessoa que vende cimento e, portanto, vende 5 toneladas de cimento, mas só manda 4 toneladas e 800. Fazendo isto, muitas vezes, não é? Vejam o que a pessoa ganha. Isso tem um impacto a nível da espiritualidade daquela pessoa e de uma vida futura que não passa pela cabeça de ninguém. Independentemente do credo. Independentemente da religiosidade de cada um. Isso tem um impacto que não passa pela cabeça de ninguém. Portanto, isso é uma das coisas que é de uma irresponsabilidade. E para já foge das linhas morais e das atitudes morais, da moralidade, assim, de longe. Porque
nós temos que ser mesmo honestos, temos que ser sinceros. Claro que não dá para sermos honestos 100%, mas tínhamos pelo menos a condição moral para sermos honestos 70%. Olha, 70% é porque às vezes temos o espírito da mula e é pronto, e hoje vamos fazer assim, assado, mas depois noutra altura temos mais consciência, já vamos repor, isso é, todas essas coisas. Agora, as pessoas também têm que se convencer, elas nasceram para se reproduzirem e para trabalharem. Toda aquela pessoa que julga que tem que viver sem trabalhar, só se ela se adaptar a pequenos trabalhos, que ganhe mais ou menos, porque já há muitas pessoas a fazer isso, quer no nosso país, quer noutros países, então fazem muito mais. Por exemplo, pessoas que trabalham podem ganhar até o ordenado mínimo, mas lhe interessa só, por exemplo, elas sabem gerir aquele dinheiro e, por exemplo, hoje estão em Braga, amanhã estão em Lisboa e no outro dia estão. Não é logo no dia seguinte, assim, uma semana, um mês, ou isso assim ficou. No outro mês vão para outra cidade, e depois, passado meio ano, vão para outra, e depois vão para o estrangeiro também trabalhar, uns meses. Mas isso são pessoas que são pessoas que têm uma personalidade muito própria e sabem muito bem aquilo que querem e sabem muito bem que vão ter que abdicar de determinadas coisas. Algumas delas têm que abdicar de ter uma mulher certa ou um homem certo, outros têm que abdicar de ter filhos, porque só assim é que podem fazer essa vida, de continuar com a sua família, com a sua descendência, e portanto, uma vez que eles têm assim toda que é preciso abdicar disso tudo, ainda não estamos em condições para podermos viver assim. Mas era a melhor forma de se viver, digo-vos já. As pessoas eram muito mais felizes, conheciam muito mais coisas, conheciam muito mais culturas, pelo menos a escola da vida funcionava muito melhor nelas do que aquelas que têm as 8 horas de trabalho e têm que a segunda a sexta que trabalhar e muitas vezes trabalham por turnos para ganhar mais alguma coisa, fazem horas para ganhar mais alguma coisa, e depois o Estado vai a esses turnos e a essas horas tira mais um imposto. Portanto, que não deveria tirar, reparem, porque era bom para o Estado que cada um de nós criasse uma riqueza muito própria para poder comprar, para poder movimentar a economia. As pessoas muitas vezes esquecem coisas primárias que me faz uma aflição. As pessoas têm uma tendência, faz parte delas, evidentemente, não posso dizer mais nada, elas têm que mudar, têm uma tendência de começar uma casa pelo telhado, que é uma coisa louca. Quem começa uma casa pelo telhado, claro que aquilo vai desabar e vai cair um dia desses. A casa tem que começar pelos alicerces, pelos caboclos, pelos alicerces, pelas boas estruturas que vão manter a casa em pé. Tem que começar por um princípio e nunca começar pelo teto ou pelas paredes. Não. A casa tem que começar. A nossa vida também tem que começar por lá. Não é que queremos chegar à vida e porque os nossos familiares até nos proporcionaram muito. Então, nós queremos chegar à vida e queremos logo ir para aquela coisa de topo. Mas temos conhecimentos. E ao termos conhecimentos, mais chegamos à coisa de topo. Mas se nós não começarmos por aqui, temos mais possibilidade de chegar ao topo do que os outros, é verdade. Se não começarmos por aqui, não sabemos valorizar. Então estar aqui é mesmo que não estar. Porque estão a usufruir e a usurpar, não sei dizer bem a frase, um de vocês tem que me ajudar. Usurpar, fazer uma usurpação, portanto usurpar um lugar que outra pessoa tinha uma maior consciência e tinha mais, e era mais engraçado, tinha uma maior consciência e uma maior competência para fazer aquele trabalho. Pois estas coisas é que têm que ser pensadas por cada um de nós, para que cada um de nós possa, na verdade, viver melhor e sermos pessoas melhores uns para os outros. Não é quando estamos a perder tudo, não é quando não reconhecemos aqueles que nos esticaram
o pano para nós passarmos, as passadeiras para nós passarmos, não reconhecemos o trabalho dele, que nós chegamos a algum lado. Nós chegamos aparentemente a todos os lados, roubando, usurpando, traindo, mentindo. Chegamos a todos os lados. Mas quando chegarmos a esses lados, nós vamos cair de bandeja. E depois o que é que muitos de nós pensam? Pensam uma coisa muito gira desta, desistir da própria vida. Ou então, quando não têm esse tipo de pensamento, entram em depressões profundas que nunca mais saem delas. E acabam por não aproveitar a vida e viver a vida, e acabam por limitar a vida de quem está ao seu redor. Por isso é que nós vivemos em sociedade. E quando vivemos em sociedade, a nossa individualidade fica comprometida no sentido dos nossos sentimentos e das nossas emoções. E as pessoas muitas vezes não pensam nisto. Não sentem, não vivenciam isto. Ou se pensam muitas vezes depois dizem, mas pronto, isto não pode ser assim, não pode ser assado. Começam com aquelas coisas, mas não dão o passo. Aqueles que estão lá em cima e aqueles que estão aqui, se não houver respeito mútuo, estes nunca podem exigir respeito a estes se não os houver respeitado. E estes só farão um bom trabalho se conseguirem que estes façam assim. Estes chegam a este nível, isto é uma cadeia. Há outros que estão no nível em que eles já tiveram. Então, eles têm, e assim sucessivamente. E assim se dá o crescimento material e o crescimento humano e o crescimento do desenvolvimento da maturidade humana. Depois disso, nós partimos para o caminho da espiritualidade. Porque não podemos ir logo para o caminho da espiritualidade, embora nós sejamos de origem espiritual, não é de origem material, mas se temos um corpo e nos esquecemos de todas as reencarnações e até se duvidamos se existe algo a mais que isto, não é? Nós duvidamos mesmo, muitos de nós, então há que fazer o nosso trabalho no campo do humanismo e no campo dos valores morais que regem uma sociedade. Se fizermos isso, já fazemos grande coisa. Nem calculais o que todos nós acabamos por fazer. Fazemos verdadeiros milagres. Só nesse pedaço. Agora imagina, quando houver a maturidade, imaginem vocês o que é nós depois juntarmos o campo espiritual. É ouro sobre azul. É a cereja no topo do bolo, como todos dizem e gostam de dizer. É realmente fantástico. Mas tem que começar por cada um de nós e depois tem que começar por aqueles que estão mais próximos. Nós temos que dar o exemplo. Não é falar, vem por aqui. Não. Eu não vou por aí. E quem sois vós para dizer para eu ir por aí? Eu vou por onde me levam os meus próprios passos. E se algo busco saber, nenhum de vós me seguis. Eu nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Que ninguém me dê piedosas intenções, que ninguém me diga, vem por aqui. Nós temos que ter atenção à nossa própria vida material. E hoje fico-me só pela materialidade, pelo humanismo, pelo conhecimento empírico, pelo senso comum, que são coisas muito importantes para que nós nos tornarmos seres humanos melhores, para estarmos preparados para estas pandemias e para sabermos respeitar o facto destes desaires todos e de outros que ainda vamos ter que passar e que ainda não estão tão distantes assim como muitos possam pensar. Então nós temos que nos preparar. Quem é que vai sobreviver? Vai sobreviver aqueles que vão abraçar a mudança e que não ficam no seu plano cómodos. Esses são os grandes sobreviventes. Porque os outros vão se espalhar ao comprido e muitos deles vão ter que se findar. Porque às vezes é preciso se findarem para que os outros que estão amarrados a conceitos e a preconceitos criados por estes se consigam despegar. Então é preciso findar alguns destes. Então eles vão se findar. Vocês vão reparar que a vida, e se repararam nestes últimos anos,
a vida nos tem ensinado e mostrado que esse é o caminho que nós temos que seguir. Não é que venha alguém nos dizer a nós que nós temos que seguir esse caminho. A própria vida nos tem mostrado que essa é a nossa via. É o sítio por onde nós temos que começar a caminhar. É o nosso caminho. Por isso eu gostaria de vos deixar com este ponto de reflexão no vosso interior, no vosso coração, na vossa mente e em tudo aquilo que vos faz falta neste momento e para que vocês também possam estar com uma disponibilidade para ajudar-vos a ajudarem-se a vós e ajudarem os outros que vos rodeiam. E é por isso que hoje só vos quero deixar esta reflexão minha e que também é vossa porque estás comigo. Portanto, vamos todos refletir sobre isso. Eu tenho tentado transmitir ao longo destas jornadas de oração chaves, pequenas chaves, para vocês abrirem o vosso cofre mesmo, o cofre, não é o cofre aqui como muita gente, é o cofre. Ou seja, eu tenho transmitido várias armas que vocês, se usarem cada um de vocês a arma adequada, sobe um patamar na própria vida, na própria materialidade e na própria espiritualidade. Hoje falei pouco da espiritualidade, mas também tenho dado as indicações que são necessárias para subir na escalada da espiritualidade ou para entrarem em equilíbrio da materialidade com a espiritualidade, para não haver um grande afastamento entre eles. Portanto, compete a cada um de vós, de livre e espontânea vontade, de agarrar em algumas armas, em algumas chaves que eu vou deixando para ver. Porque as chaves não servem para todos. Algumas chaves servem para uns, outras servem para os outros. Agora, isso compete a reflexão que cada um de nós vai fazer à nossa própria vida, ao nosso próprio querer, o que é que queremos atingir na vida, o que é que nos faz mais falta nesta vida, o que é que a gente quer mesmo nesta vida. Quer, não é? Eu gostaria que isto me acontecesse. Quando nós começamos assim, que isto me acontecesse, demoramos muito tempo a atingir. Eu quero ou não quero. E depois, quando eu digo que quero, não posso estar a dizer, mas eu não vou conseguir, eu não vou chegar lá. Porque se começarmos neste diálogo interno, de certeza que tu não chegas lá. Por isso é que eu, às vezes, quando me pedem um conselho ou uma coisa, eu digo determinada coisa. E não quero discutir mais o assunto. Porque sei que se formos discutir o assunto, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que aquilo que está previsto, de alguma forma, não interessa como, acontecer, ou demora muito tempo a acontecer, ou nunca chega a acontecer, pela interferência daquele que quer que aconteça. Por isso é que muitas vezes acalmemos-nos, porque ainda temos muita vida para viver. E muita vida, olha, 5 minutos, vocês queimam em um dedo, não vão queimar nada, não é? Mas quando vocês se queimam na panela ou no fogo sem quererem quando acendem o fogo, ou o fogo nas vossas casas, evidentemente, ou o fogão, isso assim se queima sem querer, vocês reparem a dor que vos dá na mão, ou se foi com uma panela de água no braço, a dor infernal de uma queimadura. A dor infernal de uma queimadura não é grave. Também não é ligeira. A dor infernal que é. E eu digo-vos isto porque eu sei aquilo que estou a falar. Agora reparem o que é a dor de ser uma queimadura muito mais grave. A vida é assim mesmo. Nós queimamos-nos ao caminhar pela vida. E ela provoca uma dor. É essa dor que eu quero viver até ao fim da minha vida? Se é essa a dor, bem, nem tenho que me queixar. Não é essa a dor. Às vezes a dor é insuportável mesmo. Assim, qualquer coisa de insuportável mesmo. Portanto, geralmente as pessoas que sofrem queimaduras muito graves têm que ser postas em estado de coma, tem que lhe ser provocado o coma para elas não sentirem as dores, porque as dores são horrorosas. Imagina o que é viveres uma vida inteira com uma dor que tu poderias ter, afinal, com uma mudança de atitude,
podias ter evitado. E depois passamos a vida a culpar tudo e todos e nunca olhamos para nós a ver se nós realmente é aquilo que queremos. Porque é importante nós sabermos o que queremos. É aquilo que queremos. Mas é aquilo mesmo, sabemos as consequências daquilo. Mas nós queremos mesmo aquilo ou queremos aquilo racionalmente só e pronto, porque vai colmatar certas necessidades, certas lacunas que nós temos. Nós temos que perceber exatamente o que queremos e por que queremos. A partir desse momento, não tenho dúvidas nenhumas que a maior parte das pessoas consegue obter aquilo que deseja, desde que não prejudique terceiros. E passamos à oração, e hoje a oração é... Vou deixar vir, e depois logo vejo. Vós sabeis que podeis pôr na vossa mente, a partir deste momento, tudo aquilo que gostaríeis de possuir, de ter, ou que acontecesse na vossa vida, ou na vida dos vossos familiares, nunca esquecendo que o principal é a saúde do vosso corpo. Depois vem o amor de todas as formas. Pode ser um amor focalizado, como um amor universal. E depois do amor vem tudo o resto. A paz até vem depois do amor, é engraçado. Portanto, depois do amor vem tudo o resto. Vem a cura, vem o trabalho, vêm os afetos, vem tudo. Nós temos é conseguir pôr e sabermos que é isso que queremos. Agora, também sabemos que nós temos uma durabilidade de 70, 80 e às vezes 90 anos, não podemos chegar aos 80 anos caducos, pois não. Então, pronto, se queremos chegar aos 80 anos sãos, nós temos que aprender às vezes a ler um pouco, a ver coisas interessantes, coisas reais que acontecem na vida, às outras pessoas, desde filmes, a peças de teatro, a músicas, que sejam mais reais, que não sejam tão fantasiosas. Nós temos que fazer qualquer coisa, porque o nosso cérebro não está completamente explorado, nem lá perto. Mas nós temos muitas capacidades a nível cerebral, que se formos a descobri-las, não precisamos ter um QI de 170. Podemos ter um QI de 90. Mas ao desenvolvermos, ao acordarmos todas as nossas coisas cerebrais, que ninguém tenha pena de nós. Agora compete-nos a nós, claro, ninguém nos pode obrigar. Então eu vou-me concentrar, vocês concentram-se à vossa forma e à vossa maneira, e eu desejo muito que a vossa forma e a vossa maneira sejam um efeito positivo e criativo, e eu vou-me concentrar. Vou beber um pouco de água porque estou muito seco hoje. Bondosa energia de todos os tempos e de todos os lugares, eu vos invoco para que vindes até mim e até nós, para que no nosso coração se desenvolva aquilo que está adormecido e na nossa mente nós possamos conseguir descortinar aquilo que está parado para pormos em funcionamento. Porque o que nós pretendemos é sermos um pouco mais felizes, é termos uma maior paz, é sermos saudáveis, é termos o necessário e um pouco mais do que necessário para vivermos a vida material, para podermos nos sustentar, termos as nossas roupas, as nossas casas, sem grandes problemas, sem estarmos sempre com a angústia que temos todas as contas por pagar. Mas também, ó grande energia de todo o universo, isso também não depende exclusivamente de nós. Uma parte é minha, é tua e é dele, é nossa. Mas a outra parte é deles que estão um pouco mais acima no campo material, e são eles que criam as leis, são eles que criam as situações, são eles às vezes que criam as formas que nos desorganizam e nos amarfanham. E o que eu mais gostaria, bons amigos espirituais, era que todos nós fôssemos tocados no âmago do nosso ser, de tal forma que despertássemos para as nossas lutas,
e que despertássemos para as nossas causas e as levássemos em frente, sem fanatismos, com muita calma, muita serenidade, com muita tranquilidade. Até sendo algo criativos, para que depois vós pudesseis, com essa criatividade, chegar mais perto a nós. E nós pudéssemos sempre, em todos os dias, em todos os momentos, sentir o vosso abraço energético. Porque vós não tendes mãos nem braços como nós, vós sois energia. E nós queremos ser envolvidos por essa energia, embora nós também tenhamos consciência que somos energia, mas estamos presos a um corpo e por isso somos humanos. E neste mundo humano que vós, algures no tempo e no espaço, já passastes, sabeis o quanto é difícil nós darmos as passadas, porque às vezes encontramos-nos tão desanimados, tão tristes e tão abandonados. Às vezes encontramos-nos tão pobres que se esquecemos completamente que nós temos que dar o nosso primeiro passo, olharmos para nós e despertarmos o que há de melhor em nós e não o que há de pior. E tu, anjo protetor, anjo da guarda, que estás tão junto a nós e que nós teimamos em não te ouvir, faz-te ouvir na nossa mente e no nosso coração para nós termos o impulso necessário para vivermos em plenitude a nossa própria vida e as nossas vivências e fazermos o nosso aprendizado, aprendermos. Eu também sei. Por isso peço perdão por mim e por todos. Às vezes somos muito teimosos. Às vezes estamos muito formatados. Às vezes nós não conseguimos deslindar nem estar a assistir a todo o espetáculo. Não temos a capacidade de ver o espetáculo uno de um determinado lugar. Nós precisamos de mudar de lugar para vermos o espetáculo completo. E às vezes nós não temos consciência de como o fazer. E é essa consciência que nós queremos ter e por isso apelamos-te a ti, nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, para que a tua energia e para com a moralidade espiritual nos possas tocar no âmago do nosso ser material, para que nós possamos ter uma maior consciência das realidades e possamos observar corretamente essas mesmas realidades. Às vezes esquecemos das oportunidades que tivemos e que não aproveitamos. Mas eu sei que essas oportunidades surgem sempre constantemente em nossas vidas. Muitos poderão não saber, mas eu sei. E por eles e por mim, que essas novas oportunidades venham e que nós sejamos mais despertos para agarrar essas oportunidades e para, assim, nessa nova oportunidade, procedermos completamente de uma maneira diferente para conseguirmos o nosso equilíbrio. Existem muitos companheiros desta viagem e companheiras que necessitam muito de um pensamento, de uma imagem, de uma projeção. Que saibamos nós fazer isso mesmo, mas vós podereis também chegar junto a eles e dizer-lhes, porque há muita forma de vós comunicardes, dizer-lhes através de um toque, que eles não estão sós. Em primeiro lugar, têm a vossa companhia. Em segundo lugar, têm a nossa companhia. E por isso, ninguém está só. Eu vos agradeço a vós, mentores espirituais, a vós, seres espirituais de cura, a vós, médicos espirituais, a vós, grandes mestres espirituais, vos agradeço do fundo do coração e do fundo da minha alma todo o auxílio que vem para a humanidade e toda a proteção que vem para cada um de nós
nesta fase difícil e terrível, mesmo sendo uma fase criada pela mão do homem, é uma fase que tem que ser ultrapassada para que nós tenhamos então uma forma de crescermos sem estarmos tão limitados. Embora possamos aproveitar toda esta situação para crescermos, e não tenho dúvidas nenhumas, mas precisamos sempre, e é por isso que eu solicito a vossa presença para cada um de nós. Se por alguma razão nós nos afastamos mais, que seja agora a hora de nos aproximarmos mais. E por isso, apresento as minhas desculpas e peço-vos perdão por mim e por todos. Mas estamos todos agora unidos de nos aproximarmos mais e de termos uma maior consciência da própria materialidade e de como caminharmos por essa materialidade. A minha mais profunda gratidão ao tudo e a todos. E que as bênçãos do Pai e da Mãe e que as bênçãos de todos os irmãos possam também descer sobre nós e nos tocar e provocar em nós a necessidade de encontrarmos o nosso caminho com consciência, sem ilusão e sem utopia, com realidade e de acordo com todas as nossas necessidades e de acordo com o nosso plano de evolução, quer a nível terreno, quer a nível espiritual. A minha mais profunda gratidão. A nossa mais profunda gratidão. Para todos vós desejo o melhor dos melhores. Aquilo que me for permitido transmitir para todos e que for permitido vós receberdes, recebei. Mas sobretudo recebei a minha amizade, a minha fraternidade, o amor que eu tenho por todos vocês, mesmo pelos aqueles mais ausentes. E os meus pensamentos muitas vezes são de preocupação para com vocês, porque às vezes parece que vocês estão a conversar comigo, não são vocês, mas alguém vem conversar comigo e aquele irmão precisa de um apoio, aquele irmão precisa de um pensamento, e eu tento sempre estar em harmonia e em ligação com a minha própria espiritualidade e com toda uma equipa, porque sem essa equipa nada sou e sem vocês também nada sou. Por isso estou aqui para vocês e não vos vou dizer que vocês são obrigados a estar aí para mim. Vocês só estão aí para mim se quiserem, quando quiserem e quando entenderem. Porque eu não vou exigir nada de vocês. Mas santas boas noites. E no mundo dos sonhos cada um seja levado aos campos espirituais, mesmo àqueles que descreem em tudo e que possam ter algum esclarecimento a nível espiritual para trazerem quando acordarem. Nunca se esqueçam, quando vocês adormecem é como se fosse a morte. Durante o sono vocês vão para o mundo espiritual. Quando vocês acordam é como se voltassem a nascer de novo. Tenham este pensamento todos os dias e vocês vão ver que a vossa vida será diferente. Que a vossa forma de ver a vida será diferente. Muita gratidão. A minha mais profunda e sincera gratidão que eu fiz para a espiritualidade, faço-a tal e qual para cada um de vós. Amanhã eu não vou fazer a jornada de oração. No domingo sim,
iniciarei no domingo a 70ª, acho eu, quarta ou quinta, iniciarei no domingo. Amanhã não, amanhã tenho outras coisas por fazer, esta noite ainda tenho, não posso fazer, portanto, tenho a autorização para não fazer. Não se interrompe quando eu o faço, porque há quem esteja a fazer, já vos expliquei isso várias vezes, mas eu pessoalmente amanhã não posso fazer, não posso mesmo. Portanto, até domingo. Um bom fim de semana. Se forem à praia, tragam uma água do mar, mas limpa. E tragam-me alguma areia do mar molhada. Porque eu não vou à praia ainda. E calhar, não posso ir tão depressa. Então vocês podem ir à praia por mim. E tragam-me alguns ramos da praia. Algumas árvorezinhas que lá estejam. O cheiro, a mar e a liberdade. Tragam-me um pouco disso. No domingo, cá nos encontramos, à mesma hora. Mais 10 minutos, menos 10 minutos. Hoje atrasei-me um pouco, mas foi por uma boa causa. Até domingo, e a minha bênção para todos vós. Para todos vós. Até domingo.